Boa tarde, meus amores. Vamos de aula de português. Hoje vamos revisar os encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos, tia? Como o próprio nome já diz, vocálicos vem de vogais. Eita, vogais. Quem lembra aqui quais são as vogais que a gente tem? Vocês devem lembrar do alfabeto. Isso eu tenho certeza. Então, no meu alfabeto, ele é composto de vogais e consoantes. E quais são as vogais do meu alfabeto? Quais são as nossas vogais? As nossas vogais são A, E, I, O, U. Então, o que é um encontro vocálico, tia Camila? Um encontro vocálico é quando eu tenho duas ou mais vogais juntinhas numa mesma palavra, só que elas têm que estar juntinhas. Elas podem estar em sílabas diferentes aqui, ó. Tem a palavra rainha, palavra coelho. Quando eu separar, eu vou separar o A do I. Quando eu separar rainha, ó, vai ficar rainha. Quando eu separar a palavra coelho, vai ficar coelho. Mas na minha palavrinha, quando eu escrevo, ó, o R não tá, o A não tá junto com o I? O R não. O A não tá junto com o I? O O não tá junto com o E? Aqui, ó, palavra caixa. O A não tá junto com o I? Palavra carteiro. O E não tá junto com o I? Então, eu tenho duas vogais, daquelas ali que eu falei, ó, A, E, I, O, U, juntas na mesma sílaba. Na palavra rainha, eu tenho o A e o I. Na palavra coelho, eu tenho o O e o E. Na palavra caixa, eu tenho o A e o I. E na palavra carteiro, eu tenho o E e o I. Então, quando eu tenho essas duas vogaizinhas juntas, ó, na mesma palavra, eu tenho o que a tia chama de encontro vocálico. Então, se eu pedir para vocês qual é o encontro vocálico da palavra rainha, é o A e o I. Qual é o encontro vocálico da palavra coelho? É o O e o E. O encontro vocálico da palavra caixa, A e o I. E o encontro vocálico da palavra carteiro, o E e o I. Gente, até aí tá tudo fácil, né? Só que os encontros vocálicos, eles obedecem uma classificação. Como assim, tia? Se eu tiver duas vogais juntas numa palavra, ele recebe um nome. Se eu tiver duas vogais que se separam, ele recebe outro nome. E se eu tiver três vogais juntas, ele recebe outro nome. Vamos lá, vamos lembrar. Por exemplo, eu tenho um ditongo. Quando eu tenho um encontro vocálico, um encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Ou seja, se eu tiver só duas vogais juntas, ó, aqui na palavra brigadeiro, o E e o I, eu tenho um encontro vocálico chamado de ditongo. Aqui na palavra tesouro, tesouro. Na palavra coração, coração. Então, se eu tenho essas duas vogais juntas, ó, na mesma palavra e que não se separa, seja na mesma sílaba, se elas não se separarem, eu tenho um ditongo. Se eu tiver, ao invés de duas, três vogais na mesma sílaba, aqui ó, na palavra queijo, eu tenho o U, tenho o E e tenho o I. Na palavra Paraguai, tenho o U, o A e o I. Então, são três, ó. Três vogais na mesma sílaba. Então, se eu tenho três vogais na mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Ô tia, e se eu tiver duas vogais na mesma sílaba, só se quando eu separar, na mesma sílaba não, na mesma palavra, e quando eu separar, as vogais se separarem também, aí eu deixo de ter um ditongo. Eu vou ter o que a tia chama de hiato. Vamos entender melhor? Vou colocar aqui no quadro para vocês entenderem melhor. Vocês lembram quando eu falei da palavra brigadeiro lá atrás? Então, se eu for separar a minha palavra brigadeiro, vai ficar assim, ó.
Quando eu separo a minha palavra, vai ficar assim, ó. Brigadeiro. O E e o I, eles ficaram juntos. Se eles ficaram juntos na mesma sílaba, ou seja, no mesmo pedacinho que eu separei a palavra, eu tenho o que a tia chama de ditongo. Porém, aqui na palavra rainha, ó, se eu for separar a minha palavra rainha, vai ficar assim, ó. Rainha. Eita, tia, eu tinha o A e o I juntinho na palavra, mas quando eu separei as sílabas, eles se separaram. Então, se eu tinha eles juntinhos e eles se separaram quando eu separei as sílabas, ao invés de um ditongo, eu tenho o que a tia chama de hiato. Entenderam a diferença do ditongo para o hiato? O ditongo eu tenho as duas letrinhas juntas, as duas vogais juntas na palavra, e quando eu separo a palavra, elas ficam no mesmo pedacinho, na mesma sílaba. Mas o hiato, eu tenho as vogais juntas na palavra, e quando eu separo, eu também separo as vogais. Por isso que eu chamo de hiato. Então, se eu perguntar a vocês o que é um encontro vocálico, é o encontro de duas ou mais vogais juntas numa mesma palavra. E os tipos de encontros vocálicos que a gente tem é o ditongo, quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. Eu tenho o tritongo, quando são três vogais juntas na mesma sílaba. E tenho o hiato, quando as vogais aparecem juntas na palavra, porém elas se separam, ou seja, elas ficam em sílabas diferentes, certo? Essa foi a nossa aula hoje sobre encontros vocálicos. Só que sabe o que é legal do português? É que o português a gente pode aprender uma coisa nova todo dia. E eu achei tão interessante uma atividade que eu passei para vocês para casa, que eu resolvi hoje falar de poesia. Vocês sabem o que é poesia? Aqui, ó, eu tenho um poema aqui. Vamos lá, vamos ler essa poesia aqui pra gente. A ovelha. A ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando em cada silva um pedaço de lã. Em rápidas corridas, deixa no verde do chão sinais que hão de lembrar, mas logo a solidão. Quando sozinha olha, a noite já tão perto, cada vez mais sentindo que prado está deserto. Então, poesia, o que é poesia, gente? É um texto que tem versos, estrofes, e os seus versos, eles podem apresentar rima ou não. Tia, o que é verso, pelo amor de Deus? Verso é cada linha dessa, ó. Cada linha da poesia é chamada de verso. Tia, e o que é estrofe? Estrofe é um conjuntinho de versos, ó. Eu não separei aqui, ó. E a estrofe, ela é separada por um espaço em branco. Então, quando eu estou na poesia, eu sempre pulo uma linha para passar para outra estrofe. Então, meus versos são as linhas da poesia. E as estrofes são os conjuntos de versos. Uma estrofe que tem quatro versos, é chamada de quadra. E entre as estrofes, eu sempre tenho um espaço em branco. Vê só, gente. Os versos de uma poesia, como eu disse a vocês, eles podem ter rima ou não. O que são rimas, tia? São versos que combinam. São semelhanças sonoras entre as palavras, seja no final ou no meio dos versos. Vamos voltar para aquela poesia lá. Aqui, ó. A ovelha no prado vai passando amanhã, soltando em cada silva um pedaço de lã. Então, qual é a rima aí, ó? Manhã e lã. As palavras não combinam os sons dela? Então, toda vez que eu tenho duas palavras na mesma poesia, em versos, mesmo que sejam em versos diferentes, na mesma estrofe, tá, gente? No mesmo conjunto de versos, que combinam, que tem a mesma sonoridade, o mesmo som, eu tenho uma rima. Aqui, ó. Em rápidas corridas, deixo o verde no chão,
Sinais de que hão de lembrar, mas logo a solidão. Então, quais são as rimas daí? Ó? Chão, solidão. Aqui, ó. Quando sozinha olhar, a noite já tão perto, cada vez mais sentindo que prado está deserto. Perto e deserto. As palavras, elas estão combinando. Então, vamos falar de poesia. Quando eu falo de poesia, eu falo em versos e estrofes. Versos é cada linha da poesia e estrofe é um conjunto de poesia. Na minha poesia eu posso ou não posso ter rima. Tanto faz. Se eu tenho rima, eu tenho palavras que combinam entre si. Aqui, ó, manhã, lã, chão, solidão, perto, deserto. Vamos brincar de rima? Antes disso, ó, só lembrando, ó, no texto em poesia, cada linha é um verso. Um grupo de versos é uma estrofe, que foi isso que eu já falei para vocês. As estrofes podem ter 2 ou mais versos. Quando uma estrofe tem 4 versos, chama-se quadra. Alguns textos em poesia repetem o mesmo som no fim de 2 ou mais versos, tá certo, gente? É o que a gente chama de rima. É quando ela repete o som, tá certo? Vamos brincar de rima. Essa casa é do Caco. Quem mora nela é o macaco. Então, Caco rimou com macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Cabrita rimou com bonita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Então, jumento rimou com cimento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Telha, abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Barata rimou com lata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. Elefante rimou com elegante. Eu descobri de repente que não falei da casa de... Eita, vamos achar uma rima? Eu descobri de repente que não falei da casa de... gente. É uma menina, mas ela é gente, né? Então, eu descobri de repente que não falei de casa de gente. Vocês entenderam, então, aí o que é uma rima, tá certo? Então, só pra gente poder fazer umas atividades. Olha direitinho as atividades que a tia passou. A tia passou um texto pra vocês, gente. Que tem aqui, ó. Primeira atividade nossa da quarentena. É um texto, vamos ler esse poema, ó. Identidade. Ele diz assim, ó, às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou moleque malcriado. Herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa é o que pensam de mim. Eu sou quem sou. Eu, sou assim. Sou menino. O autor do nosso texto, ó, é Pedro Bandeira. Tia, tem o nome Bandeira, depois Pedro. Porque quando a gente escreve um texto, o sobrenome, ele vem primeiro, que é o sobrenome de Pedro, é Bandeira. E vem todo em letrinhas maiúsculas. Mas o nome do autor é Pedro Bandeira. E o nome do livro que foi retirado dessa poesia é Cavalgando o Arco-Íris, São Paulo, e o ano é de 1984. E aqui também, ó, tem o site da onde foi retirado esse texto. Então aqui vai de pergunta para casa, ó. Qual é o título do poema? Você sabe o que significa essa palavra? Identidade. Gente, o que será identidade? Pergunta a mamãe que está em casa, pergunta ao papai, a vovó, a titia e tenta achar a resposta para mim. O que significa essa palavra identidade? Agora, voltando ao texto, vamos circular todas as palavras que significam algo a que o menino se compara. Ele está se comparando com o quê? Que eu vou dar só um exemplo. Às vezes eu mesmo nem sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Então, queridinho
É uma palavra que ele está se comparando. Então, vamos circular todas as outras palavras que ele está se comparando. Aqui, ó. O que significa a expressão moleque malcriado? O que é um moleque malcriado? É porque a mãe não criou ele direito? Vamos perguntar à mamãe aí? Outra pergunta. Se compararmos as expressões moleque malcriado e meu queridinho, o que é que a gente percebe? Vamos botar a cabecinha para pensar? E você, meu amor? Você se compara a quê? Ou a quem? Escreva alguns versos se comparando a alguma coisa ou alguém, assim como o menino do texto de Pedro Bandeira. Eu me comparo às vezes a um relógio. Eu funciono naquele reloginho. Tic-tac, tic-tac. Esse texto que a gente leu, ó, é um poema. O poema é dividido em estrofes e versos. Versos é cada uma das linhas, como eu falei para vocês, ó. Cada linha é um verso. E estrofe é um conjunto de versos. Então, vamos numerar os versos do poema? Aí aqui tá. Depois, junto com o seu professor, descubra quantas estrofes e quantos versos há no poema. Vocês vão contar quantas estrofes, vai colocar aqui o número de estrofes. Vão contar quantos versos, vão colocar o número de versos. E aqui, ó, observe esse trecho do poema. Que voa e se esconde de medo e vergonha. Tem duas palavrinhas destacadas aí, ó. Medo e vergonha. As palavras destacadas, elas podem se transformar em adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam algo ou alguém. A gente vai ver depois o conceito de adjetivo, mas só para a gente responder esse quesito aqui, ó. O menino tem medo e vergonha, então ele é medroso e envergonhado. Então, medroso e envergonhado são adjetivos, são características das pessoas. Assim como eu posso dizer, Larissa é inteligente, Virgínia é atrapalhada. Então, são características de algo ou de alguém. O lápis é amarelo. Então, amarelo é uma característica do lápis. Então, tudo que é característica de um sujeito, tudo que é característica de um objeto, a gente chama de adjetivo. Então, agora você vai escrever aqui alguns adjetivos que caracterizem você e um colega. Um colega de classe. Aí você bota aqui suas características, seus adjetivos e as características de um colega. Não esquece de botar o nome do coleguinha aqui do lado, pra gente saber depois quem é, principalmente quando a tia for corrigir, tá certo? E a gente tem outra atividade aqui, ó, falando sobre os encontros vocálicos. Também tem uma coisa importante que a tia não colocou lá no slide, que é importante vocês lembrarem, é a questão da vogal e da semivogal. Tia, o que é vogal e semivogal? Me ajuda, pelo amor de Deus! Vogal é aquela, a gente chama de vogal, a gente sabe quais são as vogais, né? A, E, I, O. Então, semivogal também faz parte das vogais, só que ela tem o som mais fraquinho. Por exemplo, quando eu falo lua, qual é a vogal que tem um som mais forte? É o U. E o A também, ó. Lua! Todas duas têm um som bem forte. Então, todas duas são vogais. Agora, quando eu falo boi, o som mais forte é do O. Então, o I, eu vou chamar ele de semivogal. Mas agora eu não vou cobrar vogal e semivogal para vocês, tá certo? Aqui tem uma definição para vocês lembrarem o que é ditongo, tritongo e hiato. E atrás tem uma tarefinha, uma atividade para vocês separarem as sílabas das palavras. Tem aqui várias palavras, ó. Alegria, carneiro, gaivota, coelho, sabiá, paraguai, raiz, saída, iguais, viagem, flúor, saguão, meia. Vocês vão separar as sílabas das palavras e vão classificar essas palavras, classificar em ditongo, tritongo ou hiato. E a outra palavrinha, outro exercício aqui, outro quesito, vocês vão observar essas palavras que tem nessa árvore, ó, e escrever qual delas é ditongo, qual delas é tritongo e qual delas é hiato. Dúvidas, se tiverem, manda via zap, manda a mamãe vir buscar as atividades na escola,
Caso não possa vir, tem impressora em casa, manda um zap pra tia Camila que ela manda o arquivo das atividades para você imprimir em casa. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E amanhã tem mais. Amanhã vamos de aula de quê? Matemática. Então, tenham um bom dia para vocês, uma boa tarde. E me digam aí, vocês querem também pintura? Ou só mando tarefinha? Eita dúvida cruel. Porque tem gente que gosta de pintar e tem gente que não gosta, não. Então me digam aí, gente, Tati aqui preparando mais aulas. E hoje a aula foi Encontros Vocálicos, aula 1 da nossa semana de português. Boa tarde para vocês. Rimou!